Bom, tudo certo, senhoras e senhores, bom dia, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Tiago Ayala, eu sou psicólogo aqui na SEMEC e estarei hoje com vocês mediando esse encontro. É com grande alegria que a administração, por meio do excelentíssimo prefeito Ângelo Guerreiro, da nossa secretária municipal de Educação e Cultura, Ângela Brito, da nossa secretária da nossa diretora educacional e pedagógica, Monique Marielle, e da nossa diretora de gestão pedagógica, Maria Célia Santos Nunes, recebe a todos nesta manhã, que representa o retorno das atividades letivas do ano 2022 na rede municipal de ensino Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Inicialmente, eu convido a todos que estão conosco para um breve exercício, um passeio, na verdade, no metrô. Aqui em Mato Grosso do Sul não existe metrô, mas se a gente for em São Paulo, em outras regiões existe, mas não precisa ser necessariamente no metrô, pode ser num ônibus, em um veículo, necessariamente que a gente não tenha o controle da direção. Se imagine então em um metrô ou em um ônibus com várias outras pessoas ali dentro dele e você está lá indo rumo a um destino que provavelmente você escolheu, e dentro desse metrô você dá uma olhada, dá uma espiada ali pela janela, e quando você está olhando, você vê algo de muito valor, algo que chama a sua atenção, algo que não tem como você desviar o olhar, porque realmente é precioso. Realmente não há como desviar o olhar daquilo. Só que você está dentro do metrô ou dentro do ônibus. E o que você vai fazer? Aquilo te chamou a atenção, mas pelo fato de você estar dentro do metrô, você não consegue fazer nada, porque o metrô não vai parar para você ir ali e ter o contato com aquilo. Isso quer dizer o que para a gente? Na verdade, isso é um exercício que a gente pode, no nosso dia a dia, colocar em prática em muitas situações, e principalmente nessa que estamos vivenciando nesse momento. Quando a gente está num ambiente online, muitas vezes existem várias distrações, várias informações, várias coisas que acontecem à nossa volta, né? Às vezes o cachorro latindo, às vezes alguém solicitando algo, ou muitas vezes quando a gente está tentando estudar, quando a gente está tentando fazer alguma coisa que é do nosso prazer. Porém, não adianta a gente, nesse momento que é o presente, pensar naquilo que a gente não tem controle. Então, o exercício do metrô ou do ônibus é para que quando surjam situações que chamem a atenção na nossa cabeça, na nossa parte cognitiva, exercitar e pensar, eu posso resolvê-la nesse exato momento? Se não, espere o metrô parar ou o ônibus parar no próximo ponto. E aí sim, talvez a gente volte àquela determinada situação. Mas nesse momento, valorize o presente. Valorize onde você está. Valorize o que você vai aprender. Tenho certeza que se você se colocar no momento presente, com intencionalidade, com disposição, as coisas vão ser totalmente diferentes. Talvez não no primeiro momento, mas posteriormente, aqui dentro, eu tenho certeza, certo? Isso é um exercício que você pode praticar no seu dia a dia. Valorize o momento presente, o aqui e o agora, certo? Bem breve, né? E para, posteriormente a isso, realizar, de fato, a abertura oficial dessa nossa formação, convidamos a nossa anfitriã, a nossa diretora, né, de gestão pedagógica, Maria Célia Santos Nunes. Bom dia a todos. É com muito carinho que nós retornamos aqui, né, nesse momento online, para dizer a vocês da nossa satisfação desse início de semestre. Em nome da professora Ângela, eu venho trazer o abraço dela, o carinho,
Ela está, nesse momento, num outro evento, está na formação de gestores que está acontecendo na Câmara Municipal. Então, eu fiquei incumbida de dizer a vocês desse retorno, que nós desejamos que seja de muita harmonia, muita paz, muito sucesso. Já estamos percebendo o quanto todos estão envolvidos, né, e dedicados nesse retorno e na recomposição das aprendizagens dos nossos estudantes. Sabemos que estamos passando por momentos difíceis com relação à questão das aprendizagens, né? Mas, até conversando agora há pouco com a professora que estará conosco na formação, são muitas as questões, não são somente os componentes curriculares, as habilidades esperadas que a gente precisa cuidar, né? Tem várias situações. E a saúde emocional está inclusa nessas questões. Então, a gente precisa realmente... O Tiago iniciou lindamente com essa reflexão, né, Tiago? Eu te agradeço. Porque nós precisamos realmente, e a gente às vezes tende a querer resolver e a não viver o presente, né? Muitas vezes a gente precisa mesmo fechar a gavetinha, deixar, esperar e retornar. Então, essa reflexão foi muito bacana e ela serviu para mim também. Então, eu quero deixar o meu abraço aqui e dizer que a SEMEC, que o Departamento Pedagógico está à disposição de todos, as portas da SEMEC abertas a todos. Juntos, nós podemos fazer a diferença. Juntos, nós somos mais fortes. Então, é esse o recado que a gente deixa. Um excelente sábado de formação. Participem. Tá? Não deixe de estar a avaliação, que é a presença de vocês aqui na participação da palestra, tá? Fiquem atentos, perguntem, estamos atentos aqui para auxiliar no envio dessas perguntas à professora em tempo real, para que a gente possa aí ter esse diálogo durante toda a palestra, tá bom? Um abraço a todos e vamos lá. Obrigada. Então, neste momento, nossos olhares e a nossa atenção se voltam para a nossa palestra, que vai marcar a volta do segundo semestre. Então, a palestrante, acredito já conhecida da maioria, é mestra em educação pela Universidade do Tuiuti, do Paraná, docente do ensino superior pelo Centro Universitário Newton Paiva, teoria psicanalítica pela UFMG e psicopedagoga pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, graduada em Pedagogia pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, autora dos livros Educação e Psicanálise, Vazio Existencial, O que Quer a Escola, Novos Olhares Resultam em Outras Práticas, Cabeça nas Nuvens, orientando pais e educadores sobre o transtorno do déficit de atenção, e o seu mais novo livro, e sobre a saúde mental na educação, escutas e inquietações. Então, é com grande alegria e entusiasmo que convidamos para proferir sua palestra Saúde Mental, Desconectar-se para Esvaziar-se, a professora mestra Jane Haddad. Bom dia a todos. É com muito prazer, com muita alegria que eu retorno aqui, né, nesse momento em que boa parte da nossa educação já está presencial, onde a gente tem vivido todos aqueles desafios dos quais a gente já vinha falando, a gente já vinha sinalizando. E antes de eu entrar com a minha apresentação, que conversa muito com aquele momento que eu já tive com vocês e que vai conversar muito com o momento que estarei aí próximo também presencialmente. Então, eu queria, como pano de fundo, né, até pegando um pouco a reflexão do Tiago, que a gente continuasse nessa linha reflexiva da seguinte forma: se muitas situações a tecnologia nos ajudou e ajuda a poupar o tempo, quando vamos de um lugar para o outro, quando temos que
por exemplo, fazer essa palestra online? O que é que nós, cada um de nós, está fazendo com o tempo livre? Com esse tempo que nós poupamos quando estamos diante da tecnologia? Acho muito interessante a gente parar um pouco para pensar nisso, né? Já que a gente está sendo poupado de um tempo, o que a gente tem feito com aquele tempo que sobra? Essa é uma outra questão. A outra é assim: será que nós estamos adoecendo ou nos esvaziando de esperança, de sentido de vida, de objetivos leves, né, nas mínimas coisas? Por quê? Porque muita gente está muito obcecada em usar 1.440 minutos que temos disponíveis, fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então, foi feita uma pesquisa que diz que a gente usa mais de 1.440 minutos que teríamos disponíveis para fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala de desconectar-se, esvaziar-se, a gente tem que pensar no nosso fazer. Quantas coisas eu faço nesse momento? Quantas coisas eu estou fazendo ao mesmo tempo? O tempo que eu ganhei não tendo que ir para palestra presencial, como que eu usei? Como que eu tenho usado? Né? Então, isso nos serve muito dessa reflexão que o Tiago trouxe e do tema de hoje, né? Da saúde mental. O que eu entendo da saúde mental para vocês? É assim, a saúde mental é algo que ela tem que ser cuidada, assim como a saúde psíquica, assim como a saúde física. Então, de tempos em tempos, a gente precisa higienizar a mente, fazer uma arrumação na nossa mente. Aquilo que nos serve, aquilo que não está mais nos servindo, esvaziar, desconectar-se de qualquer tela, seja ela televisão, rádio, computador, tela de celular, desconectar-se, né? Desconectar-se dos pensamentos difíceis, desconectar-se dos problemas. Não é à toa que hoje a gente vê falando tanto do mindfulness, das pequenas meditações, fazer o que a gente gosta. Então, eu entendo que a saúde mental é quando eu consigo trabalhar com sentido, amar as pessoas e criar laços com as pessoas. São 3 eixos que eu trago que ajudam na nossa saúde mental. Bom, então vou pedir a Sara para entrar com os meus slides. E, enquanto isso, eu vou trazer um pensamento do Goethe, que diz assim: penso que o maior dos males do nosso tempo, que a nada permite amadurecer, está em que o momento anterior consome o momento seguinte. O dia se esgota no próprio dia, e desse modo vive-se sempre da mão para a boca, sem realizar nada que tenha substância. Depois eu posso mandar para vocês esse pensamento, porque ele fica assim na frente do meu escritório, para que eu não permita que o dia me consuma a ponto de eu esquecer o que é essencial. Então, vamos lá, Sara. Bom, esse é o tema, né, que eu vou tentar circular um pouco aí com vocês, desse esvaziar-se. E, pode ir, por favor? Lembrar que se nós estamos aqui hoje, como eu havia falado naquela nossa palestra, é porque nós sobrevivemos. Sobrevivemos a um primeiro momento do vírus,
sobrevivemos à saúde mental, né, de quase 2 anos com essa sensação de morte iminente, com essa sensação de que o mundo podia acabar e a gente não fez nem metade do que a gente queria. E aí, nós estamos todos aqui conectados hoje com uma causa comum, que é o quê? Cuidar da nossa educação. Cuidar da educação nossa enquanto professores, da educação das nossas crianças, das famílias, como fazer para que a gente queira aprender nesse momento de tanta desaprendizagem, né? Eu brinco muito que a gente está num momento de desaprender muita coisa. Primeira coisa é lembrar que a gente sobreviveu. E lembrar também de fazer as perguntas fundamentais que eu fiz na pandemia, como, por exemplo, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente? Né? É importante a gente saber isso. Como que eu vou viver cada dia? Como que eu vou viver as minhas angústias? Como que eu vou preparar as minhas aulas? Como que eu vou cobrar conteúdos que muitas vezes não faz o mínimo sentido para aquele momento? Tudo isso é parte de uma causa comum que a gente vai delimitar aí nos próximos anos, né? Nesses tempos incertos, né? Onde cada dia a gente tem aí uma notícia nova. Então, como que eu vou me manter saudável para que eu não me absorva nesse momento, nesse dia, nessas horas, como se não houvesse amanhã? Primeiro ponto, esvaziar-se, né? Eu falo que a noite é o momento da gente esvaziar. Dependendo da crença, alguém reza ou faz uma meditação ou um agradecimento, mas eu falo que a hora de descansar, o corpo, a mente, é um momento de esvaziar-se, para que no próximo dia a gente possa voltar a encher-se. Né? Então, fazer um relaxamento e exercitar isso também com as crianças na escola, né? Uma caixinha de problemas, onde cada um coloca ali o seu problema, ou uma caixinha de dúvidas, ou uma cápsula do tempo com aquela ideia: hoje eu não posso resolver isso, mas um dia eu posso. Então, guarda lá na sua capsulinha do tempo e num outro momento você retira ela para pensar. Bom, seguindo nessa linha, pode ir, querida. Vamos pensar o seguinte: eu já trabalhei muito com vocês a questão. Sara, pode trocar. Só um minutinho. Pode clicar, pula esse. Aí. Volta um, por favor. Não, volta. Quem sabe a gente compartilha aqui comigo e eu vou mudando. Acho que está mais fácil, né? Deixa eu ver. Espera só um minutinho. Tá. A tecnologia é boa, mas tem dessas coisas, né? A gente, às vezes, está com deleite, uma coisa. Não, volta, Sara, volta lá no terceiro slide, por favor. Aí. Não, um para frente. Aí, pronto. Então, vamos lembrar, quando a gente fala de uma educação do presente, uma educação que retorna, ela é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para nos responsabilizarmos por ele. Né? Então, eu acho que mais do que nunca, perguntar sobre educação é perguntar se a gente realmente acredita naquilo que a gente faz. Se realmente eu tenho um mundo para apresentar para as novas gerações. Né? E que mundo é esse?
É um mundo de desesperança? É um mundo de desamor? Ou é um mundo que eu quero acreditar, que eu quero ajudar a construir? Então, pensar muito que mundo é esse que a gente quer apresentar para as novas gerações. Aí pode clicar, eu penso desse mundo em transição. O que é esse mundo em transição? É um mundo que teve um abalo da humanidade, como eu já havia falado com vocês, não dá para negar esse abalo da humanidade, que é o quê? Todo mundo, frente a uma vulnerabilidade global, ficou se perguntando o que seria da vida. Então, crenças, valores, regras de convivência foram mudadas, foram negociadas, foram reinventadas. Então, olhar para esse mundo hoje, quem está à frente da educação, é como se a gente estivesse dizendo assim, que mundo é esse? Né? Receber as crianças na escola é muito interessante, porque tem horas que os professores dizem assim, quem é essa criança? Quem é esse aluno? Eu não sei se alguns de vocês têm o hábito de assistir novela, mas ontem eu estava no avião e assisti uma cena daquela, nem sei o título, acho que é Ilusão e alguma coisa, que tem o caso de uma pessoa que tem uma esquizofrenia. E aí chamam Anice de Oliveira, né? Anice da Silveira, que era uma psiquiatra que começou a não defender os manicômios, e ela diz assim, eu entendi que a saúde mental é questão de afeto. Aí ela pergunta para um outro psiquiatra, você já ficou privado de liberdade? Ele falou, não. Ela falou, eu já fiquei por causa que eu fui tida como comunista. Então, eu fiquei 1 ano privada de liberdade. E hoje eu sou viciada em liberdade. Ela acredita que a saúde mental ela é trabalhada com afeto, com amor, com a expressão da arte. Aí tem uma frase dela que eu acho que cabe muito nesse mundo em transição. Para navegar contra a corrente, são necessárias condições raras: espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. Então, eu acho que é isso. Nós estamos navegando por um mar que é um mar contra a corrente, né? Se a corrente do mundo está indo para lá, nós estamos vindo para cá. Então, navegar contra a corrente tem que ter coragem, tem que ter muito afeto, aquilo que afeta o outro, de uma forma positiva. A Suelen está colocando aqui, a educação teve que ser reinventada, exatamente, Suelen, e está tendo ainda. Né? Então, quando eu trago essa coisa, navegar contra a corrente, não é algo simples, é porque tem horas que a gente vai olhar para o mundo e ele diz, ele está de ponta cabeça. E aonde que a gente vê isso? Na educação. Né? O professor Jaime deu uma boa dica aqui, Nice, coração e loucura, exatamente. Ela nos ensina que a loucura somos todos nós. A sanidade mental, ela é o dia a dia. Né? Quem viveu essa pandemia sabe que a gente beirou o tempo inteiro entre a sanidade e a loucura, entre a loucura e a sanidade, mas com afeto, com amor, com energia de vida, a gente conseguiu sobreviver. E é essa energia que eu peço e que eu trago muito para que a gente pense a questão da educação contemporânea, que é um momento de navegar contra a corrente do mundo, um mundo de desesperança, um mundo que tenta provar que a educação não é a saída de nada, fala-se até em homeschool, né? Então, quer dizer, não, é navegar contra essa corrente.
Mais um, por favor. Então, pensar esse mundo em transição é pensar 4 grandes revoluções. Primeiro, a humanidade foi ameaçada por um micro-organismo. Século 17, 18, teve o vapor, né? Então, a sociedade foi rapidamente se transformando. Final do século 19, a eletricidade, a luz. Século 20, foi a rede mundial dos computadores, né? Então, aquelas pessoas que tinham mais acesso financeiro, econômico, tinham computadores. E no século 20, nós fomos arrebatados por todas as tecnologias da informação, pela biotecnologia e principalmente pela inteligência artificial, né? Então, assim, é muito interessante. Se eu estou lá na internet procurando um tênis, dali a pouco eu começo a receber repetidamente no meu e-mail, nas minhas redes sociais, as propagandas dos tênis, né? Então, isso é a inteligência artificial que está ali mapeando o que você está procurando para sempre te oferecer algo melhor. Porém, ela é isenta de uma reflexão, de uma ponderação, coisa que a educação tem cada vez mais que trabalhar com isso, focado nessa reflexão frente à informação. Desconectar-se desse todo para esvaziar-se. Por que eu preciso desse tênis? Qual que é a melhor opção? Isso cabe dentro do meu salário? Entendem? Então, é esse intervalo que muitas vezes a gente não tem. É esse tempo para pensar. É esse tempo que diz assim, o que a gente tem feito com aquele tempo que sobra quando a gente ganha um tempo, né? O que a gente tem feito? Mais um, por favor. Então, tem umas questões para a gente trazer para esse debate. Privacidade, o fato de eu estar na minha casa, com o meu computador conectado com vocês, eu tenho uma privacidade? Ou é uma ilusão temporária? Porque a tecnologia nos manteve conectados na pandemia, ainda que separados fisicamente. Ao mesmo tempo, a gente perdeu o limite entre conectar-se e desconectar-se, né? Tudo virou urgência. E a urgência que eu vejo hoje, uma delas é aprender a se desconectar, e a outra é relações não são conexões, né? Então, uma regulamentação dessas relações virtuais. O mundo on, que é um mundo ligado, conectado o tempo inteiro, e um mundo off, um mundo desligado. Em que momento, por exemplo, num almoço de família, eu vou entrar num mundo desligado de qualquer tecnologia, né? O que a gente vem vendo, qual foi uma mudança de hábito que está incomodando muito quem ainda se permite ver? As pessoas sentadas em torno de uma mesa com seus aparelhinhos conectados. Em alguns momentos, um olha para o outro, né? Agora, a gente já recebeu aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, João Pessoa e Brasília, o 5G, né? Que é uma tecnologia muito mais avançada, nem os aparelhos de celulares comportam o 5G. Já está em andamento 6G até o 10G, né? Então, assim, numa margem de tempo extraordinário. O uso de dados pessoais, a gente já está vendo muito, tanto é que já se fala, né, de leis, de uma ética frente às tecnologias que têm sido trabalhadas e que eu acredito muito que a educação, a Secretaria de Educação Municipal, tem que começar a pensar em criar algumas diretrizes éticas para que a gente possa se conectar no grupo, na escola e também se desconectar.
Nós já temos, com o avanço da tecnologia, a geolocalização, que faz exatamente, mostra onde eu estou. Hoje a gente já tem que permitir ou não, mas eu acho muito engraçado, porque, por exemplo, eu estava no Mato Grosso, a hora que eu chego no Mato Grosso, que eu abro a minha rede social, está lá, tudo que é restaurante, tudo do Mato Grosso chega para mim. Né? Então, quer dizer, por mais que a gente permita ou não permita, tem uma geolocalização. Muitos professores aí são capazes de falar muito mais do que eu. A Adriana diz: precisamos desconectar. Temos observado vários profissionais com ansiedade. Perfeito, Adriana. Até porque nós não fomos criados e preparados para estarmos conectados o tempo inteiro. Por que vocês acham que a gente está lidando com uma das gerações mais ansiosas que eu já vi na clínica? Porque eles estão conectados o tempo inteiro. Eles acessam em uma hora mais de 600 vezes qualquer rede social. Uma outra coisa, eles acham que se eles não checarem a informação naquele momento, eles têm até ataque cardíaco. A Ana Cristina diz: infelizmente, quem não acompanhar a tecnologia vai ficar para trás. O mundo será completamente informatizado. Pois é, Ana, acompanhar é uma coisa, mas saber se desconectar também é uma virtude, né? Porque o mundo sempre, ao longo do século XVIII para cá, ele foi se informatizando. Mas, ao mesmo tempo, acompanhar não quer dizer que você tem que comer o tempo inteiro tecnologia, não quer dizer que você tem que estar o tempo inteiro correndo atrás de algo que você não tem. É a mesma angústia que muitos professores relatam, que tem muitos livros para lerem e eles não conseguem atingir. Escolha os que vocês querem ler. A gente está num momento, quando eu falo de esvaziar-se, é o momento de saber colocar o limite. Saber, a tecnologia veio para nos ajudar, ela está a nosso serviço e não nós a serviço dela. Não tenha dúvida que a gente tem que conhecer, fazer uso, ganhar tempo com ela, né? Com tudo que a gente pode criar através dela, mas a maior inteligência é saber também no momento em que você desconecta. Desliga seu aparelho, seu computador, vai brincar com o seu neto, vai ler um bom livro, vai andar na rua, vai encontrar com os seus amigos, vai tomar uma taça de vinho, vai comer uma carninha. Entendem? Isso vem sendo desconectado da vida. Aí a Natália diz: mais difícil de desconectar do que estar conectado. Atualmente, basta puxar o celular do bolso para ter acesso ao mundo inteiro direto na palma da mão, em qualquer lugar. Perfeito. Por isso que eu falo, Natália, quando eu vou para um churrasco, por exemplo, ou para um cinema, ou para alguma coisa, eu nem tiro o celular da bolsa. Tudo que é urgente passou a ser urgentíssimo. Então fica assim: ah, mas se alguém me ligar, se alguém te ligar, não vai saber. Você não vai saber naquele momento. O Elton pergunta assim: Jane, como você vê a jornada de trabalho dos trabalhadores em educação? Dedicam-se 40 horas ou mais na escola, fora as atividades extra-classe, mensalmente aula ao sábado. Olha, Elton, isso eu acho que é uma questão que a educação está discutindo. Engraçado que eu estou vindo de um lugar que eu tive ontem, chama Guarantã, lá no Mato Grosso, entre o Mato Grosso e o Pará, e que a gente discutia muito isso. E eu acho que o momento agora é as políticas públicas se debruçarem sobre isso, né? Então, assim, atividade extra, isso tudo é uma coisa que historicamente foi sendo feito com a educação e com a saúde, que são hoje as duas áreas mais adoecidas que a gente tem. Mais adoecidas. Você tem razão, né? Isso é um problema estrutural que eu acho que, assim, quem é gestor, quem está à frente da educação, defende isso,
eu participo de muitos movimentos públicos junto às Undimes, onde eu defendo, né, essa diminuição, essa exclusividade, mas é assim, é algo que é um pouco o cenário do mundo que a gente está vivendo, né? Então, a forma que eu falo hoje é cada um cuidar de si, né? Então, procurar esse equilíbrio e, lógico, a gente continuar nessa luta pelos nossos direitos. Esvaziar-se, manter o equilíbrio, saúde mental, é possível sim, Welton, é possível. A pandemia me mostrou muito isso. Tinha dias que eu trabalhava 10, 12 horas online. Aí eu comecei a buscar a meditação, aqueles aplicativos de 5 minutos, de esvaziar o pensamento, com muita dificuldade, né? Mas eu acho que, assim, é possível porque com a tecnologia a gente vai aprender a fazer as substituições do tempo, né? Aquilo que a gente pode ganhar tempo. Agora, lembrar de estar atento o que é que a gente vai fazer com aquele tempo livre, sabe? Porque eu acho que aí é que a gente anda se perdendo um pouco, né? Então, muitas vezes, por exemplo, um sábado hoje letivo, a gente já está fazendo online, então a gente já ganha um tempo, né? Apesar de não ser a mesma coisa, do encontro, do abraço, mas são coisas que eu acho que a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio. Eu não tenho uma única resposta, né? Uma varinha mágica, vai acontecer isso, mas eu acho que com a entrada da tecnologia, sabendo fazer uso dela, sabendo desconectar, ela também vai nos auxiliar. O maior desafio, diz a Leide, da sanidade mental é o ensino e aprendizagem. Com certeza, Leide. Por quê? Porque aprender é se abrir para o mundo, é querer saber desse mundo, é querer saber dessa família, desse cenário. E muitas vezes nós adultos estamos exauridos desse mundo, né? Então, aprender, encontrar a magia, né? Eu falo que é como uma obra de arte. Aquela criança que não aprende, ela está nos dizendo de algo que ela não está preparada para abrir os olhos. Então, trabalhar com esse sentido. O Rubem Alves falava de uma forma muito linda sobre a escola dos sentidos, né? É o que a Nice Silveira fala da saúde mental como uma abertura para o mundo da arte. Então, trabalhar muito com esse corpo que ficou preso, trabalhar muito com o amor, né? E como uma professora disse aí, achei muito interessante, o amor em excesso também adoece, né? Então, é muito essa questão de estar ali aberto, mas também saber fechar na hora certa, saber se desligar, se desconectar, porque uma das coisas que mais cansa a mente humana são os estímulos que a gente recebe o tempo inteiro, tá? Então, podemos ir mais um, pode clicar para mim, por favor. Manter a saúde mental é fundamental para termos êxitos em todos os momentos da vida. É necessário. Perfeito, Nilza. E o tempo, quem arruma somos nós. Então, eu falo que nesse momento a gente está saindo de um deserto, né? E fazendo essa travessia, quem sabe, ali numa paisagem melhor. Mas lembrando que todos nós, nesse momento, estamos com necessidades especiais, né? Muitas vezes não estamos sabendo equilibrar o nosso tempo de acesso, o nosso tempo para o trabalho, o nosso tempo para a família. Então, é essa travessia que a gente está experimentando. É uma travessia que dói, né? Eu acho que a vida, muito bem lembrado, Adriana, fala do equilíbrio. A vida, ela é o tempo todo um pêndulo, né? A hora que o pêndulo vai mais para um lado do que outro, é a hora da gente buscar o equilíbrio. Lembrando, né, que uma das aprendizagens que eu trouxe muito da pandemia é o equilíbrio entre a vida e a morte. E é muito isso, né, que a Ana Cláudia pescou, que eu
que eu penso, né? Esse esvaziar-se, na verdade, agora diante das ansiedades e angústias. Sempre, Ana Cláudia, porque o que é a ansiedade? A ansiedade, ela está sempre ligada ou no passado ou no futuro. A gente se esvazia do momento presente. Olha que coisa mais doente, né? É nesse momento presente que eu tenho que estar centrada. Ah, mas o ano passado eu fiz isso, eu devia ter feito aquilo. Ah, mas como será o futuro? A gente não sabe. Então, eu acho que é o momento presente se desconectar do passado e do futuro. A gente sabe onde a gente quer chegar com a educação, mas a gente quer antecipar. É como aquela pessoa que quer o tempo inteiro ter controle da situação. Não tem. Não tem como a gente ter controle o tempo inteiro. Então, esse equilíbrio é lembrar que a ansiedade, ela está sempre ligada ou ao futuro ou ao passado. Reparem que a gente não fica no momento presente. E a angústia é um afeto que ela não mente, né? Então, quando eu estou angustiada, e quem sente angústia sabe que ela dói no corpo, é a hora de eu parar e me perguntar da onde que ela está vindo. Eu estou com medo do quê? O que eu estou sentindo? E quando eu começo a fazer esse exercício, eu me pego de novo, ou lá no futuro, ou lá no passado. Podem observar, façam esse exercício. A Sara vai colocar aí, inclusive nós faremos 2 sorteios. Eu acabei de lançar em Gramado um livro que chama Sobre a Saúde Mental na Educação. Escutas e inquietações. Eu e um amigo meu, psicanalista, em que a gente vai trazendo exatamente tudo isso que foi vivenciado e falado com muito mais ênfase na pandemia. Então, a gente foi colhendo isso, trouxemos trabalhos, lives. É um livro que eu recomendo muito para esse debate, sabe? A Sara vai colocar, tá? Apareceu ali. Se vocês observarem, ele é um tear, né? A capa dele é um tear, e aqui na parte de trás é uma colcha de retalhos. Né? Então, eu acho que a saúde mental ela está tecendo o tempo inteiro. Ela está tecendo a morte, ela está tecendo a vida. Aí tem o QR Code do meu celular. Como eu estarei presencialmente também, vocês podem fazer uma lista e eu levo para entregar pessoalmente, autografar, ou eu mando pelo correio, enfim. Mas é um livro que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, porque esse livro é exatamente isso que vocês estão falando ali, o valor das coisas, né? É um processo mesmo de ensinar, e mais ainda, um processo de desaprender, que eu acho que é muito difícil desaprender tudo aquilo que colocaram para a gente como uma verdade absoluta. Né? Desaprender de uma escola que classifica crianças, de uma escola que classifica professores, de uma escola que se pauta apenas no biológico. Não, essa escola ela não existe mais. Né? Então, é isso que eu quero construir, que já está sendo construído com muitos professores. Né? Esse trabalho que a gente tem feito da saúde mental é uma prevenção. Né? Assim como o acolhimento é uma prevenção para a evasão escolar, é uma prevenção para a evasão dos professores. Isso, Mariana, tecendo as memórias. E é muito interessante, Mariana, porque numa das histórias desse livro, eu recuperei uma memória minha de infância, né, onde que eu me descubro aprendendo. Né? E eu era uma daquelas crianças que ninguém queria na sala de aula. Então, é muito, você falou tudo. Quando a gente tece, a gente vai tirando os nós, a gente vai abrindo outros pontos, e é isso, é esse acolhimento mesmo, né?
A secretaria, isso pode para cada unidade, eu posso até ver um valor melhor ou presentear vocês na Semana dos Professores, concordo. Bom, então vamos lá, Sarinha, vamos seguir aí na frente. Então, vamos pensar, a gente está remando contra a maré, né? Eu quero criar uma linha, assim, não sei se eu vou conseguir ir até o final, mas se eu não conseguir, quando eu for aí pessoalmente, a gente continua. Essa carta de navegação é o ponto que vai norteando o nosso trabalho. Então, por exemplo, a gente já sabe que tem lacunas pedagógicas, evasão escolar, professores adoecidos, excesso de carga horária, falta de motivação, excesso de atestados, tudo isso é parte desse cenário. Qual é a nova rota que a gente vai trabalhar, né? Como que a gente vai agregar tecnologia para que eu ganhe mais tempo? Qual é o caminho que a equipe está trafegando, né? Quem que vai nos direcionar para esse horizonte? Eu gosto muito quando Paulo Freire fala, né, da utopia. A utopia é onde a gente quer chegar. Talvez a gente nunca chegue, né? Mas a gente conecta lá, a gente tece lá. A Luciana diz aprender práticas manuais. Exatamente o que a gente fala aqui, Luciana. Eu trabalhei com um grupo de professores, o luto, e a gente trabalhou através de uma costura de uma colcha de retalhos. E hoje eu tenho um grupo que eu trabalho quinzenalmente, voluntariamente, com mães que perderam seus filhos. E a gente trabalha todo com os trabalhos manuais, ali costurando e cortando pedaços de vida, remendando dores, sabe? Tem aqui no livro eu falo, luto, um trabalho de tecer, aonde eu vou contando um pouco isso, inclusive o processo do luto, as fases do luto que a gente tem que entender para poder respeitar, né? Porque, segundo a medicina, mais de 3 meses de luto é uma patologia, e não é, né? O luto, cada um tem seu tempo. Então, vamos lá. Mais um, por favor. Isso, Juan. O ideal é exercitar a paciência quanto às próprias limitações. Perfeito. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a falhar melhor. E nós temos que aprender a falhar. Parar de achar que é só assertividade, eficiência. Não, a gente vai falhar porque nós somos humanos, né? Olha, Jusileide, quero ver alguém conseguir esvaziar a cabeça com tantos afazeres. Tem psiquiatra desistindo. Mas aí eu acho que é de cada um, como tem professores desistindo também do seu trabalho. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu trabalho sempre com aposta, sabe? Eu aposto que a gente vai conseguir. E é nisso que eu quero persistir, é esse meu trabalho, né? Se o psiquiatra desiste, aí quem tem que se perguntar é ele, né? Por quê? Será que ele achou que ele ia salvar todo mundo? Assim como o professor? Será que o professor desiste porque ele não acredita mais nas novas gerações? Está tudo perdido? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado, sabe, com essas falas, porque a gente tem que apostar, a gente está lidando com o humano, a gente está lidando com vida, a gente está lidando com a educação, e a educação projeta para frente, mas no presente. A gente tem que parar de ficar preparando as crianças para o futuro e fazer com que elas vivam e atuem no presente. Esse é os atalhos que a gente vai construindo. Eu posso pegar uma rodovia para chegar na sua cidade que leve 2 horas. Aí, de repente, um motorista experiente sabe que um atalho eu vou levar 1 hora. Então, eu pego esse atalho. Não quer dizer que eu não fiz o caminho completo,
né? Aí pode clicar, por favor. Então, o retorno presencial foi muito bom, estamos doentes, acredito que esses 2 anos trabalhamos em casa, enfraqueceu a imunidade, com certeza. Eu, por exemplo, já peguei 2 vezes o Covid, 2 vezes H1N1, né? Agora eu estou fazendo um tratamento para a imunidade, melhorei muito. Por quê? Porque nisso também entra o mental, né? Então, a gente tem que reconhecer que a gente também adoeceu. E eu concordo, Clarice, trabalhar o socioemocional. Esse mundo em transição pede. Doeu aqui? Que dor é essa? O que ela está me dizendo? Né? Estou com muita dor de cabeça. Espera aí, o que essa dor de cabeça está me dizendo? Quando eu falo de esvaziar-se, é isso. É parar e escutar. Eu estou morrendo de raiva. Espera aí, o que é o gatilho para essa raiva que eu sinto tanto? Né? Então, é exatamente... E eu acho que a pandemia, ela obrigou a gente a ver isso. Né? Ela obrigou a gente a tirar tudo que estava embaixo do tapete. Excesso de trabalho, excesso de doação, excesso disso, excesso daquilo, porque a gente viu que não dá. A vida é isso, ó, um sopro, né? Você embarca nesse trem, vamos pensar o trem que o Tiago falou, o metrô, você embarca nesse metrô, antes de você chegar no seu destino, você desembarca. Entender isso é dar um baita passo à frente. É entender que a gente não tem o controle sobre tudo, mas a gente tem o controle da nossa vida, do momento presente, tá? Então, trabalhar com esse acolhimento é dar esse cuidado para o mundo que está tão descuidado, para a nossa equipe, né? Eu fico pensando aqui, essa palestra, né? Se é que a gente pode falar assim, é um cuidado, é um acolhimento com a equipe. A Secretaria de Educação, os gestores, eles estão do lado da gente, né? Não adianta a gente ficar procurando culpados para aquilo que está acontecendo no mundo. A gente tem que buscar os pequenos acolhimentos. Por exemplo, eu fui trabalhar essa semana lá no Mato Grosso, e a minha palestra foi à noite, 8 horas da noite. Aí, de repente, quando eu entro na quadra, tinha, assim, frutas, água, um cafezinho. A banda da cidade foi receber os professores. Eu achei aquilo lindo. Um gesto pequeno, mas um acolhimento, recebendo aqueles que estavam chegando do trabalho, né, que provavelmente não tinham lanchado, com umas cadeiras. Então, eu achei aquilo lindo. É pouco? Não sei, eu acho que o acolhimento eles fazem nas mínimas coisas. Né? Então, acho que é muito interessante. Alguém aqui para cima falou que o luto é individual. Tem um livro que eu li que fala sobre o luto, que diz uma coisa muito interessante, que é só para completar isso. Quando ela fala assim, a Chimamanda, né, aquela angolana que perdeu o pai, ela diz assim, meu coração me escapa, meu coração de verdade, físico, nada de figurativo aqui, vira logo algo separado de mim, batendo depressa demais, num ritmo incompatível com o meu no momento. Eu acho isso tão lindo, sabe? É isso. Perceber que no luto, na angústia, na tristeza, o coração físico bate diferente do coração emocional. E aí é o momento de um acolher o outro. Espera, deixa ele acalmar, deixa ele chorar. A semana passada eu tive um problema familiar, né? E eu estava contando para o meu marido que eu saí do meu consultório, depois de atender 9 horas, e assim, eu sou uma pessoa equilibrada, uma pessoa que cuida da saúde mental e tudo. Mas, de repente, a hora que eu entrei no carro, no estacionamento, eu tive uma crise de choro, assim, acompanhada, sabe quando você dá uns gritos assim?
porque eu me senti tão sufocada com tanta coisa, e aí depois passou, né? Aí meu marido, mas por que você não me ligou para me falar? Porque naquele momento é o seu momento, né? E a gente tem que ensinar as pessoas que elas podem sim se desmoronar para poder se levantar. Ninguém está livre disso, né? Ninguém. E eu acho que a gente tem que fazer vir esse sofrimento, mas não dar cama, mesa e comida para ele. A gente acolhe, pede para ele entrar, conversa com ele e se despede. Ah, eu já entendi o que está me doendo. Agora você pode ir. Sabe, é mais ou menos isso. Pode ir, por favor? Então, eu falo que nesse momento a gente tem que trabalhar com um programa, entre aspas, tá? Mas algumas ideias que podem nos ajudar a retomada, a nossa retomada, que é assim, aprender a fazer o luto daquela escola antes da pandemia, porque, olha, se a gente pensar, os hábitos mudaram, a forma de sentir mudou, a educação emocional entrou na frente da educação cognitiva, criar bússolas simbólicas, né? Então, esse trabalho que eu falei para vocês, que eu fiz com a colcha de retalhos, é uma bússola simbólica. Olha, está todo mundo tão angustiado com a perda e tudo, vamos criar algo que represente esse momento, né? Então, aquela colcha é um trabalho de equipe, é um trabalho de dores que, ao tecer, vai virando amor. O que é um luto bem feito, que a gente fala? É quando, vamos supor, eu perdi meu pai e a minha mãe. Aí, de repente, passado todo aquele momento de dor, de desespero, eu estou lá falando como a minha mãe. Então, eu incorporo algo que ela me passou, né? Ou a gentileza do meu pai, eu incorporo algo que ele me passou. Então, é isso, sabe? Trazer para as crianças, para os jovens, algo que marque para eles essa transição de mundo. Não é o telefone, o tênis, a camiseta, isso é forma de pertencimento, mas é algo que, quando eu não estiver mais aqui, vai fazer a diferença na educação dele. É aquele aluno que, quando a gente encontra na vida adulta, a gente fala assim, gente, valeu cada investimento nessa criança. Sabe, é isso que fica. Não vamos conseguir com todos, mas é isso, saber que a gente afetou positivamente aquela criança, sabe? É justamente isso, né? A gente precisa se lembrar que diversos estudantes perderam familiares na pandemia. E como nós recebemos essas crianças? Como a tratamos? Exatamente, olha, refletir, criar rituais de despedidas, né? Então, assim, trazer histórias, rodas de conversa, falar sobre a perda, assim como a história da natureza, né? Da semente que brota, que acaba, que se transforma e, de repente, numa outra estação, ela volta de uma outra forma. Trabalhar muito com essa questão. Eu acho que o momento, nos próximos anos, o acolhimento é o carro-chefe da educação. Chefe, né? Como eu vou acolher, como eu vou ver aquela tristeza, como eu vou me reconhecer. Então, é isso, né? Criar protocolos que contemplem essa saúde mental, né? Por que essa tristeza está persistindo? Essa criança que perdeu pai, mãe, avós, como é que ela está lidando? O que ela vai fazer com essa dor, né? A Kelly diz, maravilhosa sua fala, quando você nos traz desvincular do passado, perfeito, precisamos nos encher de afetos hoje, né? Hoje, como que eu posso afetar o João? Como que eu posso afetar a Marina? Como que eu posso afetar a Maria positivamente? Positivamente, né?
Welton, eu também estou sabendo disso, né? Agora, eu acho que mais do que as políticas públicas, a psicologia, o serviço social, primeiro a gente tem que se acolher. Até para a gente poder ir num psicólogo, para a gente poder conversar com uma assistente social, a gente vê muito, né? Muitas crianças e jovens sofreram abuso, né? Muitos deles não estão preparados para falar disso. Muitos professores sofreram violência, sabe? Então eu acho que assim é um momento muito delicado, sabe? É um momento em que a gente tem que nos acolher com todas as nossas limitações, mas também com todas as possibilidades, né? E aí eu sugiro muito o filme da Nice Silveira, Antes da Gente Se Reencontrar, que eu acho que vai ajudar muito. Pode clicar, por favor. Sara, vamos lá? Então, o acolhimento, ele é uma proposta dos próximos, pelo menos, 5 anos. E o que é esse acolhimento? Ele é uma ética sustentada numa nova atitude de responsabilidade e envolvimento afetivo consigo mesmo e com o outro. Não tem como eu cuidar do outro se eu não cuidar de mim, né? Sabe aquela história da máscara no avião? Em caso de turbulência, antes de você colocar a máscara no outro, coloque em você, né? Então, não tem como a gente seguir sem cuidar da gente. O fio condutor de toda a educação é o afeto. O cognitivo. Não tem cognitivo se não tiver social, se não tiver afeto. O cérebro é um órgão social. Ele vem do ambiente que você é acolhido, da forma com que você... A Clarice falou muito bem, se acolher para acolher o outro, né? É isso. Se eu não me acolho, se eu não me dou colo, se eu não falo dos meus sentimentos, como que eu vou acolher o outro? Eu não vou nem escutar o outro. Ele vai estar contando alguma coisa e eu vou estar falando junto com ele. Mais um, por favor. Concordo, Aparecida, as políticas públicas são essenciais, né? Então, eu falo que a escola inaugurou o século XXI, o mundo jamais será o mesmo. Uma nova forma de viver e perceber o mundo destampou qualquer educação. A mudança de hábitos e rotinas vieram para ficar, né? Muita coisa hoje a gente faz online, e um sentimento de vulnerabilidade, né? Eu acho que a gente está vivendo um sentimento de muita vulnerabilidade com tudo, né? Cada hora é uma pandemia, a maior pandemia é a social que a gente está vendo, e nós vamos ter que aprender a lidar como? Mexendo no meu momento presente, me preparando constantemente para que amanhã meu dia seja melhor do que hoje, para que amanhã eu possa resolver esse problema. E se eu não resolver, que ele fique guardado até para o momento oportuno. Mas não negar os problemas e os sentimentos que a gente está recebendo. Mais um, por favor. Então, eu tenho um amigo que ele fala, pedagogia contemporânea não existe ainda, né? Que é um espaço, é uma escola que se fez presente também de forma virtual, né? Então, é uma pedagogia contemporânea, é um espaço, é um território dos afetos que tem a educação como um projeto de humanização. Quem é o aluno que a gente quer ajudar a formar? Né? Então, hoje, muito mais do que as tecnologias, a gente tem que pensar num projeto de humanização. Aí, pode clicar, por favor. A Rádio Web diz: acolhimento é um dos conceitos atrativos para receber o próximo, sempre em prática nas unidades de ensino por todos os educadores, mas é bom ouvir que tudo que fazemos é correto. Isso.
mas também é bom ouvirmos que nem sempre somos corretos, mas que a gente pode melhorar, porque nós somos humanos, sabe? Eu fico muito incomodada quando começam a colocar os profissionais da educação da saúde como heróis, porque aí a gente acaba entendendo que nós somos heróis, e nem sempre nós vamos ser, porque tem horas que a gente vai fazer o nosso melhor, mas a gente não vai conseguir ajudar o outro. Então, acolher isso também nos liberta desse ser herói, mas também de não ser coitadinho, sabe? Eu concordo, a pedagogia contemporânea está em processo, que é esse momento, né? Então, uma pedagogia que faça sentido na escola, uma pedagogia que considere a saúde mental, que abandone uma tendência biológica, porque nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado com a medicalização, com o excesso de diagnósticos, porque às vezes um diagnóstico é só uma transição de uma pessoa que está passando por uma dificuldade. Então, abandonar muito esse enfoque, né, conteudista, classificatório, trabalhar com acolhimento, com avaliação processual, de comparar o aluno com ele mesmo, sabe? Então, tudo isso é um processo muito bacana da gente lidar. Pode ir mais um, por favor? Vão colocando aqui que eu já vou. Um outro pedacinho que eu quero ler aqui para vocês, para criar esses espaços, no livro da saúde mental, tem uma pergunta que a gente lança que é assim: saúde mental é ser normal? Né? Então, acho que é muito interessante isso. E aí a gente traz uma frase da Nise Silveira de novo, quando ela diz: os excessos nos roubam a saúde mental, que faz possível. Nice da Silveira diz: não se cure além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Nossa, eu acho isso lindo. Gente normal demais é muito chato. E vamos combinar que professor não pode ser normal, né? Que senão não escolheria educação. Então, vou deixar esse para casa para vocês. Assistam esse filme antes de eu ir aí. Se possível, leiam um livro antes de eu ir aí. Ou, se não, deixa para a gente discutir. Criar espaços que façam rituais de espera e alternância. Entre consumir, conectar e esvaziar, deve ter intervalos regulares, né? Tempos de desligamento, ensaiar apresentações. É muito interessante, um teatro da criança, uma apresentação na abertura de um sábado letivo. É lindo de ver como que a criança se coloca, como que ela ensaia, a fisionomia dela. É isso que a gente está precisando. Trazer questões para debater valores e crenças, mas sem um juízo moral de certo e errado, né? É trazer algo assim do negro, do preto, do branco, do pobre, do rico, da religião, trazer para debate onde as pessoas possam dar as opiniões, onde essa opinião pode ser mediada, para desconstruir esse momento que o mundo está de ódio. A minha opinião sou eu, né? Ou você pensa como eu, ou eu te cancelo da minha vida. Ou você tem a crença que eu tenho, ou você não presta. Eu acho que a educação tem que tomar muito cuidado com isso nesse momento, muito. Trazer um mundo que debata, um mundo que converse, que acolha as diferenças. A Silvana diz: pense que toda a educação está com a saúde mental abalada por conta da pandemia. Todas as profissões, Silvanas, estão abaladas. Eu tenho trabalhado muito com empresas, com a ansiedade dos funcionários. Eu vou dizer para vocês que, sim, quem está vivo
está com alguma questão a ser trabalhada, né? Então, por exemplo, no consultório, bons profissionais não tem o horário. Sara, a Clarice, a Caroline está pedindo para colocar o QR Code do livro. Na verdade, o QR Code é do meu WhatsApp, que aí vocês vão me mandar o endereço, eu vou mandar o Pix e despacho para vocês. Ou, quem quiser, me manda o nome, eu faço a lista e levo para vocês. Enfim, a Sara vai colocar o QR Code aí de novo. Olha lá, está ali em cima, no lado direito. Vocês caem direto no meu WhatsApp para que eu pegue o endereço para onde eu vou despachar, passe o Pix e mande para vocês. Clarice, quando você fala de ouvir a criança é uma prática necessária, fundamental. Ah, aqui, olha, ela colocou. Olha, a Sara é uma fofa, né? Ela colocou o filme da Nice do Coração, da Loucura, está disponível no YouTube. Assistam, gente. Vai ser o pano de fundo para nosso encontro, né? Para a gente criar estratégias para esses próximos anos. Quando a Clarice fala de ouvir a criança, eu queria dizer para vocês que eu estou me inaugurando na arte de ser avó, né? E eu tenho uma netinha de 1 ano e meio, e quando ela nasceu, que foi no auge da pandemia, a minha filha teve uma infecção e ficou entre a vida e a morte durante 20 dias. E aí, qual que era a minha preocupação? Como que eu ia dar um ambiente seguro para esse bebê, que não poderia ser amamentado, que não poderia ser acalentado pelo colo da mãe. Então, eu fui pegando, né? Tudo que eu estudo na psicanálise, eu fui exercitando. A minha filha tinha deixado todo o quarto dela pronto e tudo. Então, eu ia contando a história de cada parte do quartinho dela. Eu pegava as naninhas que a minha filha tinha comprado, punha no armário de roupas dela e punha com ela, ia cantando músicas que a minha filha cantava na gravidez. Enfim, a gente foi escutando aquele momento, sabe? Hoje ela tem 1 ano e meio e é impressionante como a minha conexão com ela é algo assim, não dá para explicar. É como se ela falasse comigo e eu escutasse e vice-versa. Então, assim, escutar é se colocar à disposição da criança, do jovem, do companheiro, só isso. Nem sempre a gente tem que falar alguma coisa. A gente simplesmente tem que se colocar à disposição, né? Se colocar, ouvir, brincar, montar, dar uma folha em branco, sabe? Então, é porque a gente aprendeu que escutar é a gente ter algo para falar e não, né? O Rubem Alves falava, tinha um texto lindíssimo, a escutatória, que ele dizia: quem quer ser escutado precisa de uma escuta bonita, né? E ele ficava impressionado porque ele só via cursos de oratória e nenhum curso de escutatória, né? Então, isso é muito bonito. Quando a gente vai no velório de alguém que perdeu um ente querido, a gente não sabe o que falar. Mas, gente, nós não temos que falar nada, a gente só tem que se colocar à disposição de quem está ali sofrendo. A Nete diz que Nice era discípula de Jung e trocava cartas com isso. Infelizmente, ainda é estigmatizada pela modernidade. É porque o Jung, né, Anete, ele trabalha com a mística, com o amor, né? Já o Freud trabalha apenas com o inconsciente. Então, assim, são pontos de vista de linhas mesmo. E o Rodrigo fala que a Glória Pires fez uma participação na novela. Inclusive foi ontem que eu vi no avião essa parte, e que ela fala o tempo inteiro do afeto, né? O afeto.
esse amor que vai se fazer numa aula de matemática, vai se fazer num desenho, vai se fazer num bordado. É esse amor que a gente está falando. É esse amor que não cessa em momento algum. É esse amor que escuta a gente para saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Pode ir, por favor, Sara? Então, a Clarice Lispector traz também uma frase que vocês vão encontrar no livro que diz assim: a prova de que estou recuperando a saúde mental é que estou cada minuto mais permissiva. Eu me permito mais liberdade e mais experiências e aceito o acaso. Anseio pelo que ainda não experimentei. Maior espaço psíquico. Estou felizmente doida. Né? Eu acho isso de uma lindeza, porque assim, é se permitir sentir. Seja tristeza, seja alegria, seja raiva, né? Por que eu estou com tanta raiva? Em que momento que essa raiva transborda? É dar nome para aquilo que a gente está sentindo. É isso que eu chamo muito de aprendizagem baseada em investigação e problemas, né? O que você está sentindo? Por que você não consegue aprender? Por que você não consegue controlar o seu corpinho? Né? Por que você precisa levantar toda hora? Por que você precisa vir sempre com a roupinha suja? Né? O que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Por que você não está comendo? Sabe? Então, são essas questões que a gente vai aguçando, né? Isso, a Cíntia traz. Assim como tem visitas profissionais de saúde bucal na escola, programas sociais, seria muito bom ter um atendimento. Com certeza, e eu acho que a gente está caminhando para isso. Né? Rodas de conversa, mediadores disso, né? Isso será a base dos próximos anos da educação. Formações focadas na saúde mental e não só no currículo cognitivo. A saúde mental, ela é o carro-chefe da vida humana. Ela é o carro-chefe do projeto de humanização. A pessoa pode ter toda a formação técnica, se ela não tiver uma saúde mental saudável, ela não dá conta de administrar o estresse do dia a dia, ela não dá conta de administrar o sofrimento. Pode ir, por favor? Então, o grande desafio nesse momento, eu acho que eu trabalhei muito isso com vocês na palestra do acolhimento, que é olhar, né? Olhar e escutar. É diferente de ver e de ouvir. Ver é rápido, é instantâneo. Ouvir é rápido. Olhar pode ir, por favor, é prestar o tempo, o detalhe, observar uma imagem e sair da posição passiva, me tornar ativa. O que isso está querendo me dizer? Por que isso está desse jeito? Por que eu não vi isso? Pode ir, por favor? Pensar muito a ideia. Mais um. Pode ir. O que vai diferenciar o ser humano de uma máquina é exatamente essa percepção de olhar. Pode ir, por favor? Pode ir. Mais um. Isso, para aí um pouco. Aqui, a Michele, peraí, a Michele diz que o feedback dos alunos é gratificante. Nossa, Michele, para mim, é mais do que gratificante, é algo que me mostra, assim, valeu, sabe? Realmente eu consegui tocar um coração, porque, infelizmente, a educação é muito marcada pelo que falta,
né? Então, a gente esquece o que a gente conseguiu. E eu acho que a gente tem, nesse momento, de reforçar o que faz, né? Reforçar o positivo. Todos estão com a saúde abalada, todos. Sempre uma competição no mundo. Pois é, mas aí é o que eu falo. Essa competição, muitas vezes, ela está sendo criada pela própria escola, né? Você vai ter que estudar para passar de ano, para ser o melhor, para entrar no Enem. Tudo bem, tudo isso é real. Mas se ele não tiver uma saúde mental boa, em que ele possa, na hora, ter tranquilidade, deixar a angústia de lado, ele também não vai caminhar, né? Então, eu acho que muitas vezes esse mundo quase que desumano da competição, ele sai da escola, né? É como se a gente vivesse o tempo inteiro um excesso de conteúdo, excesso disso, excesso daquilo. Agora a gente tem que esvaziar inclusive o currículo, porque quando a gente domina o currículo, a gente sabe o que a gente pode esvaziar naquele momento, né? E que lá na frente a gente volta. A base, com todas as críticas que eu tenho dela, nos dá essa possibilidade, né? O Juvenal Moreira, pessoas com transtorno mental é anormal, ou uma pessoa diferente. Estou presente. Juvenal, todos nós hoje temos algum transtorno mental. Todos, né? O transtorno mental, ele passa a ser um problema quando ele causa prejuízos para a pessoa que tem e para quem vive com ela. Então, um caso de uma esquizofrenia, de uma psicose, de uma obsessão mais séria, ele precisa ser medicado, fazer uma terapia para entender aquele transtorno, mas não quer dizer que ele não consiga conviver com as pessoas, né? E outra coisa, a gente tem que diferenciar o que é um transtorno mental de diferenças de educação, diferenças de... né? Tudo isso está sendo colocado no mesmo pacote, mas todos têm a capacidade de levar uma vida saudável, todos, com transtorno, sem transtorno, mas tomar ciência do seu transtorno, cuidar com medicação, às vezes é uma reposição de uma química, às vezes é uma terapia, às vezes é trabalhar algum trauma que ficou, ou às vezes é uma doença mental passada de geração para geração. Tudo isso é parte da educação, vai cair na educação. O olhar é diferente de pôr reparo, perfeito. O Roberto diz, nós, enquanto educadores, estamos predispostos a vencer um conteúdo, porém, nesse momento que vivemos, ter um olhar humanizado e ter empatia. Perfeito, Roberto, perfeito. Então, a epidemia, nesse momento, né, gente, a maior é a exclusão social, a pobreza, o desemprego, as minorias étnicas, culturais, os deficientes físicos que são isolados da escola, os doentes mentais que acham que tem que trancar eles, os sem-abrigo, trabalhadores informais, né? Então, acho que tudo isso faz parte desse currículo que a gente está construindo, e principalmente a desesperança. Exato, Sandra. A BNCC traz toda a abertura para a gente trabalhar essas habilidades socioemocionais e que isso tem que ser parte do currículo vivo da escola, né? Cada habilidade ali, cada competência e cada inabilidade também. Pode ir, por favor? Quais são os impactos que a gente já vê? Crise de sentido, né? Muitas pessoas não veem sentido na vida em continuar, pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam seus empregos, uma inibição intelectual que é muito ligada a essa
esse excesso de estímulos causado pelas telas, que coloca a pessoa numa posição muito passiva, inibição do ato de pensar, né? Então, quando a gente recebe tudo muito pronto, a gente não pensa, não mastiga aquela informação. E a paralisação do processo ativo, né? Eu acho que a gente está vivendo muito um processo passivo de ser frente à vida. Ah, mas a escola está ruim. Ah, mas a saúde está aí. Tá, então qual é a minha responsabilidade frente a isso? Né? Como que eu vou trabalhar com isso? Como que eu vou ajudar? Pode ir, por favor? Então, essa escola do olhar que escuta, ela requer despir-se dos preconceitos. É isso que alguém falou aqui, né? Quebrar essa diferença entre um e outro. Mais um, por favor. Ver e olhar. Qual que é essa diferença? Ver é imediato, é frio. Eu vejo, eu só não vejo se eu tiver alguma deficiência visual, né? É destituído do sentimento, não tem muito interesse, não tem muito a ver com a experiência de vida. O olhar, ele é lento, ele é atrativo, ele requer atenção. Eu olho, tendo que prestar atenção, ele mexe com a minha sensibilidade, ele pondera, né? Passar na rua e ver uma criança pedindo dinheiro no sinal não pode ser normal. Então, isso é muito mais da ordem do olhar do que do ver. Pode ir, por favor? Pode ir. Mais um, por favor. Então, vamos lá. Aí, pronto. Olhar essa imagem, muitos de vocês já viram ela comigo. Vamos lá. Eu olho todo dela, eu vejo uma paisagem. Eu estou vendo uma paisagem. Aí, de repente, eu começo a olhar o pezinho, um bebê se desenhando ali, né? Então, qual que é o olhar? Quem está olhando para essa imagem consegue ver o quê? No cimeire, psoríase é uma doença emocional, né? É aquilo que, eu falo muito isso, aquilo que não cabe dentro vem para a pele também. Então, o tratamento mais eficaz é também uma terapia, tá? Isso, você viu o bebê de imediato, Mariana. É isso, né? A gente começa a trabalhar com a ideia do olhar aguçado, né? Eu falo que o professor, ele tem, assim, ele consegue ver quase que imediatamente, né? Mais um, por favor. Pode clicar. Aí. Então, vamos lá. Quem consegue aí nessa imagem ver uma ponte? Todo mundo? Olha aqui. Tem os barquinhos aí, né, que parecem caravelas. Tá. E se eu disser para vocês que não tem a ponte, que a ponte a gente está enxergando porque a gente logo vai dando uma forma, mas na verdade é o céu, né? Olha que interessante, é o céu. Pode ser as caravelas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tudo bem, né? A gente pode pensar, mas a partir da quinta para lá, pode ser só as nuvens, né? Olha que interessante. Então, é muito o olhar, ele é uma entrega, assim como a escuta, é se fazer presente sem ter muito o que falar.
Como ajudar um estudante ou uma pessoa que está em sofrimento emocional? Escutando ele, pedindo para ele falar, tentando mostrar para ele algumas saídas para lidar com aquilo, né? Deixar ele dar nome para o que ele está sentindo. O problema é que a gente não escuta, a gente está querendo logo dar uma saída. E, na verdade, nem sempre. A pessoa se cura pela fala. Ela só precisa falar, ou pintar, ou fazer um esporte, ou criar uma dança. Ela precisa sublimar aquilo que está doendo. Mais um, por favor. Pode ir. Esse. Quem consegue olhar essa imagem de frente ou de perfil? Né? Olha que interessante. Eu vejo primeiro de frente, eu, Jane, né? Aí, de repente, ela... Ai, ótimo, vou anotar aqui. Como que chama? Trocando as lentes. Nossa, obrigada, Howard. Eu adoro dicas de livros. E quando vocês quiserem também, eu tenho um monte. Isso, Jefferson, a gente acaba vendo as duas, porque a gente exercita essa empatia, né? Essa questão de olhar, se colocar no lugar do outro, é muito interessante. Mais um, por favor. Olha que interessante agora, quer ver? Pegar essa imagem, eu estou distraída, mas eu estou concentrada aqui na minha fala. Então, ela é a imagem da Coca-Cola, certo? Mas leiam as letras brancas. O que está escrito? Coca, Coca, né? Por mais que eu esteja concentrada na imagem, eu vejo muito mais a imagem. Por quê? Porque eu logo associo a imagem à Coca-Cola, certo? Mas a minha distração foi não ler as letras brancas, porque nas letras brancas está Coca-Coca. Então, é isso que eu falo que é do olhar que leva tempo, diferente do ver que é apressado, né? Então, acho que é muito bacana. Pode ir. Então, o que que fica, né, para a gente? Aí eu volto no Rubem Alves, que eu acho que ensina muito a gente. Há muitas pessoas de visão perfeita, né? Elas têm a visão perfeita, mas não conseguem ver. O ato de ver não é algo natural, ele precisa ser aprendido, né? Então, ensinar no século XXI, numa pedagogia contemporânea, começa pelas questões básicas, que é ensinar a ver, ensinar a olhar, escutar quem está falando. Aquela criança que fala muito ansiosa, que não espera o outro, para, escuta o que você está falando. Escutou? O que é diferente do fulano, da ciclana? Sabe? É fazer esse exercício, porque isso não é algo natural. As pessoas, muitas vezes a própria família, não tem tempo. Então, a gente precisa criar uma educação que tenha tempo, né? A Juliana diz, uma relação em que o professor ouça e enxergue. Exatamente, nessa totalidade. E é muito interessante, Juliana, porque as doenças físicas, elas estão mostrando para a gente que é palavra presa. A própria psoríase, a herpes óssea, a herpes genital. Quer dizer, muitas vezes a imunidade abaixa porque a gente não está dando conta de colocar em palavras o sofrimento e vem para, como é que fala? Para o corpo.
Ai, pois é, Jaime, eu também estava incomodada lá, mas já arrumaram. Isso acontece, né? Eu acho que a gente não pode supervalorizar. Não, já vão postar a lista, já já, tá? Nós já estamos saindo aqui para o final. Mais um, por favor. Pode ir. Quando o sujeito pode falar e o outro escuta, volta um, por favor. Há um pacto de corresponsabilidade, né? Então, eu acho que é esse o momento que a gente está criando um laço de afinidade com a família, com as crianças, com o nosso grupo. Nesse momento de afrouxamento, a gente tem que o quê? Que se reconectar com os seres humanos. Perguntar o que são os valores permanentes e o que são os valores transitórios. Pode ir, por favor? Valor permanente é aquilo que é inegociável na escola, né? Então, assim, aquilo que a gente não negocia é o respeito, é o amor, e os valores transitórios, aqueles que a gente pode negociar. Rosana, diz que está dando muito, né? Esse zoster por causa emocional. Mais um, por favor. Podem ir. Mais um. Mais. Vamos lá então, o que eu quero deixar, eu abri com a... Volta um, por favor. Eu abri com a Hannah Arendt, né, em que ela... Volta mais um. Aí. Que ela é uma filósofa alemã, que ela sobreviveu ao campo de concentração, e ela diz: toda dor pode ser suportada se sobre ela puder ser contada uma história. Então, acho que é esse momento que eu faço esse convite a vocês, né? Que a gente possa contar as nossas histórias, que a gente possa falar da dor, mas que a gente possa também falar das coisas boas que podem acontecer. Pode clicar, por favor. Pegando aquela minha abertura do mundo em transição, né, de um mundo aberto, um mundo que está aí revendo crenças e valores, então a gente traz uma leitura de que a escola, a nova escola, nos impõe uma revisão urgente, né, uma revisão de referencial de aluno, de escola, de família, desse mundo em transição. Dessas crianças, qual seria a única que estaria vendo o mundo do jeito certo naquela imagem? A última. E qual dessas crianças provavelmente a gente teria encaminhado para um diagnóstico, né? Então, eu vou terminar por aqui com uma mensagem em seguida, tem uma musiquinha aí, em que foi uma carta deixada por Januski aos professores quando ele ficou no campo de concentração com as crianças, em que as crianças, seus pais e mães foram encaminhados para as câmeras de gás. Caros gestores e professores, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmeras de gás construídas por engenheiros formados. Pode ir? Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados em colégios e universidades. Mais um? Assim, eu tenho as minhas dúvidas a respeito dessa educação. Orientem seus alunos a tornarem-se mais humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados.
Aprender a ler e a escrever, fazer contas, só são importantes quando servem para fazer nossas crianças e jovens mais humanos. Pode ir clicando até o final. Pode ir. Muito obrigada, gente. Espero aí ter contribuído para vocês. Espero encontrar com vocês presencialmente em setembro, para que a gente possa se abraçar, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas da saúde mental e principalmente para que a gente possa celebrar mais um passo que cada um de nós está dando nesse momento. Aí eu não sei se vai entrar o Tiago ou Célia para que a gente possa fazer a despedida. Muito, muito obrigado pelo chat, né? Graças a Deus eu consegui acompanhar dentro do possível. Peço desculpas a alguém que não consegui responder em tempo hábil, mas estarei disponível para vocês o tanto que vocês precisarem. Professora Jane, nós queremos realmente agradecer, né? Agradecer aos nossos colegas que estiveram aí participando ativamente, né? Dizer a todos que esse é o momento. E, como a professora falou, nem sempre, gente, aquilo que a gente, de repente, falamos é o que queremos ouvir. Porém, esse é o momento da escuta, né? Esse também é o momento de escuta. E esse momento foi pensado de acolhimento. E acolher é isso mesmo, é ouvir os nossos pares. Nessa vida, muitas vezes a gente deixa de olhar. As pessoas, por onde a gente passa, muitas vezes precisam somente de um olhar, né? De um abraço, de um gesto carinhoso, e às vezes passa despercebido. E aí, o que a gente pensa? Nós estamos todos no mesmo barco. Essa demanda de trabalho, esse excesso, como a professora falou, é de todas as profissões, são de todas as profissões. E aí eu digo, esse ensinamento, de nos ensinar mesmo a esvaziar, é fantástico. A gente precisa disso. E isso é o quê? É cuidar da gente. Eu tomei para mim, professora, a todo momento, vários momentos. Teve um momento que eu chorei, porque foi necessário chorar, meus colegas sabem por que eu chorei aqui. Professora, perdi minha mãe, agora dia 27, estou vivendo um luto, né? Então, assim, essa palestra foi muito importante. E eu digo para vocês, até mesmo alguns que, quando falam na questão de muito trabalho, da cobrança, do excesso, a vida nos impõe, o trabalho nos impõe a isso. Eu vejo, professora, e vou dizer para vocês, a professora, para nos atender, ontem ela estava no Mato Grosso, e eu pedindo, por favor, abra uma exceção, nos atenda no sábado, é sábado letivo, esse é o que nós temos, nós precisamos cumprir, por quê? Porque nós temos o cumprimento do sábado letivo, mas eu quero dizer, professora, até refletindo com os nossos colegas, hoje nós temos uma conquista na rede municipal, que eu estou há 30 anos, e era uma vontade, nós temos a formação em serviço, mesmo que seja por dispensa por grupos de estudantes, para não impactar numa dispensa geral, hoje os nossos colegas, eles podem ser dispensados das atividades no horário de trabalho para o estudo. E eu deixo uma dica, aproveitem, peçam aos seus coordenadores e aos gestores que também organizem nesses momentos de formação em serviço, um momento de cuidar um pouquinho de vocês também. Nós queremos ser cuidados, a todo momento nós precisamos cuidar das nossas emoções.
E organizar a nossa gestão do tempo é imprescindível, porque realmente, professora, eles trabalham muito, a demanda de trabalho é muita, com o retorno das atividades no pós-pandemia, parece que realmente nós não descansamos, porque durante a pandemia aumentou, e aí continua, os professores no comprometimento do trabalho, de realmente dar conta das suas funções, estão exauridos, né? Nós estamos, porque nós estamos fora da sala de aula, mas a gestão também, ela é pesada. Então, gente, é uma dica, a gente, quanto mais tempo a gente puder cuidar das nossas emoções, né, nos ajudar, ter a empatia com os nossos pares, com as nossas crianças, com as nossas famílias, é fundamental. E eu digo para vocês, juntos nós vamos fazer a diferença. Nós vamos trazer mais momentos de cuidar das nossas emoções. E como eu disse no início, a SEMEC está de portas abertas para todos, e vocês vão nos ajudando a encontrar caminho de ajudar vocês também, tá bom? Muito obrigada a todos, eu solicito aí que a Carol coloque a lista de presença, se ainda não foi colocado, e eu desejo um restante de sábado aí, com muita paz, com muito amor, porque onde tem o amor, tem a empatia, eu acredito nisso. Muito obrigada, professora Jane. Obrigada, Flávio. Obrigada às intérpretes que tiveram conosco nesse momento, né? E, assim, só temos a agradecer a todos. Maria Célia, antes de finalizar, né, agradecendo excelentes palavras, né, Maria Célia, excelente apresentação da professora Jane, e tem uma questão que ficou lá no início, que eu acho que não tem como a gente desconsiderar, que foi uma pergunta que a professora Jane colocou, que é o que a gente está fazendo com o nosso tempo livre, né? E isso é bastante inquietante, ainda mais no mundo que é de tanta correria e tantos afazeres que a gente tem, não só no mundo do trabalho, na nossa vida profissional, mas na pessoal também. O tempo inteiro a gente está com exigências. E talvez a gente esteja precisando, como a excelente palestra disse, desconectar desse mundo para reconectar-se a si mesmos, né? Porque, assim, a correria, às vezes, nessa questão de ver e olhar, faz a gente esquecer, né? De como que é tomar um café da manhã, muitas vezes, sem ter aquela pressa, de como que é ligar e ouvir a voz do amigo em uma velocidade normal, né? O WhatsApp está aí, às vezes a gente coloca no 2, né? 2 vezes, e escuta naquela rapidez, até uma fala de uma pessoa, né? Um amigo escutar naquela voz normal, uma ligação, sair para brincar às vezes com os nossos cachorros, assistir um filme bobo, ler um livro que a gente gosta. Então a correria às vezes tira até o prazer da gente tomar um banho. Muitas vezes a gente está tomando banho, escutando um podcast, escutando uma notícia no celular. Então é muito importante ter esse tempo para nós, né? Organizar a bagunça dos armários, né, e da nossa vida é importante, mas também a nossa mente faz parte de toda essa organização. Então, acima de tudo, reconecte-se à sua essência. Isso que vai te trazer, com certeza, maior prazer para a sua vida. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Sem mais, a gente deseja aí um excelente, né, retorno do ano letivo aí, com maior leveza para todos. E eu agradeço e queria colocar que eu já estou vendo aqui no WhatsApp as pessoas que estão pedindo livro. Eu até amanhã respondo a todos, passo o Pix, coloco o envio, tudo direitinho. E aí, quando eu for, né, Maria Célia, a gente vai fazer 2 sorteios, e aí eu levo também, que eu acho que assistam o filme da Anice da Silveira, que eu acho que também vai colaborar muito, e aí, se Deus quiser, em setembro, a gente dá esse abraço pessoalmente.